Então, a chegada do Mister e toda a sua comissão aqui tem sempre me ajudado bastante, né? Dando todo o suporte, que a gente sabe que o principal, embora não seja só o principal, né? Mas ajuda bastante a confiança, e ele tem nos dado também, né? Todo o elenco, mas para mim principalmente tem ajudado bastante, dando essa confiança aí para que possa estar sempre seguindo. E aprendendo também, né? Aprendendo bem, que a gente sabe que o Mister, a cultura é totalmente diferente da Europa, não só ele, mas como toda a sua comissão também. Então só tem a crescer, evoluir cada vez mais e seguir nessa batida aí que eu tô com muita confiança. Quando não tá fazendo gol, tá participando das jogadas dos gols é totalmente diferente, né? É sempre bom também para dar mais confiança. E eu tô feliz aí com esse belo começo, né? Pelo profissional, um dos melhores não, o melhor começo no profissional para mim. Então, como eu falei, agora é continuar trabalhando, ter cabeça boa e muito pé no chão, que tem muita coisa pela frente ainda. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flagel TV na área. Conforme vocês puderam ver um trechinho da entrevista do Lázaro, ele elogiou bastante o técnico Paulo Souza. A gente vai repercutir essa entrevista do Lázaro. Vamos falar também sobre o Daniel Cabral, que pode estar saindo do Flamengo por um valor astronômico, né? Em torno de 50 milhões de reais. Sobre o Matheus França, ele está na lista dos top 50 de jogadores revelações aí pelo mundo. Leila jogou realmente a toalha, né? Depois de receber em torno de uns 3 não na cara, agora finalmente ela desistiu oficialmente da contratação do Pedro. Ela quase chorou, né? Mas não chora não, porque um dia vocês vão conseguir algum atacante aí parecido, se vocês tiverem sorte. E sobre o Bruno Henrique, infelizmente as notícias não são boas dele sobre a final do Campeonato Carioca. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, falando do caso Pedro, né? Espero que seja a última vez que eu fale sobre essa situação. A Leila do Palmeiras, atual presidente do Palmeiras, ela conversou com o Globo Esporte e revelou que acabou. As negociações estão encerradas pelo Pedro. Poxa, Leila, tomou 3 não, você até botou o número aí, 3 não, já pode pedir até a música no Fantástico, né? Porque a gente sabe que, pela parte aqui do Flamengo, a gente estava tranquilo. A gente sabia que o Palmeiras não tinha condições financeiras de poder arcar com o valor altíssimo do jogador Pedro. Mas os palmeirenses, principalmente a imprensa paulista, né, fomentando essa situação do Pedro sair do Flamengo, do Pedro pedir para o presidente do Flamengo para ser negociado. Eu acho que algumas pessoas devem ter a impressão que o Flamengo é a casa da mãe Joana, não é possível. Acho que alguma galera acha que a gente não paga salário, que a gente não dá boas condições, que a gente não tem um bom centro de treinamento, que a gente não tem um elenco estrelado para poder ajudar o Pedro a fazer gols. Deve achar isso, porque não é possível. Insistia na situação do Pedro sair do Flamengo, mas pelo menos a Leila já foi um pouco mais realista. Após tomar vários nãos na cara, né, 3 hat-trick de não, ela desistiu, viu que realmente não tem dinheiro para pagar a multa. E o Pedro, se o Pedro quisesse ir para o Palmeiras, o Pedro chegava e pedia para ser negociado. Aí as duas partes iam fazer esforço. Mas o próprio Landim revelou que o Pedro não tem intenção de sair do time do Flamengo, e se ele tivesse a intenção de sair do time do Flamengo e o Palmeiras arcasse com o valor da multa, a negociação poderia correr tranquilamente. Mas o Palmeiras sem dinheiro e o Pedro não querendo ir, fica difícil. Leila, procura outro atacante, porque esse é nosso. E nação rubro-negra, falando agora sobre a parte médica dos jogadores, para a gente saber quem fica fora da final e quem tem condições de jogar essa grande final. Provavelmente a gente vai jogar contra o Fluminense, dia 31 e também dia 3. Vamos lá, galera, vamos começar aí pelo Bruno Henrique, né, que teve uma luxação no ombro. Geralmente esses casos aí não são casos que se resolvem rápido, porque se ele tiver uma outra queda, algum problema assim, pode acentuar a sua situação ali no ombro, que já não é uma situação fácil, né? Luxação no ombro é uma coisa complicada, e segundo o Vene, o jogador deve ficar de fora até mesmo do segundo jogo da final, ok? Porque é em torno de 3 semanas para poder recuperar esse tipo aí de lesão.
e vai completar 2 semanas no dia 31. Sendo essa situação aí, a gente não teria ele nem para o segundo jogo da final. Em relação ao Pablo, ele não tem chance nenhuma de jogar, a perspectiva é que ele volte somente em maio para o time do Flamengo, ou pelo menos no finalzinho de abril, ok? Ele teve um problema no ligamento do joelho, um problema considerado grave, mas graças a Deus não vai ter que entrar na faca, não precisa de cirurgia, é um procedimento ali mais conservador para recuperar o atleta. Em relação ao Rodrigo Caio, é uma eterna incógnita, né? Esse ano a gente já está indo aí para o mês 4, e até agora a gente não tem nem expectativa de quando o Rodrigo Caio possa voltar, ok? A tendência é que ele volte contra o Palmeiras, mas isso não é uma certeza, ok? Porque a situação dele ali é uma situação que é mais grave do que uma contusão, né? Não é um simples problema de contusão, é uma coisa maior que tem acontecido com o Rodrigo Caio, então a gente tem que ficar na expectativa para quando ele voltar 100% e não acontecer o que aconteceu no ano de 2021, joga um jogo, fica 3, 4 jogos fora, então o Flamengo está tentando ao máximo recuperar o Rodrigo Caio, sendo que a situação dele é a mais complicada desses 3 atletas. Vamos torcer para ver se a gente tem condições de botar o Bruno Henrique em campo pelo menos na segunda partida. E nação rubro-negra, o Matheus França, nosso jogador da base, super habilidoso, que já está ali junto com o profissional, né? Já treina junto com o profissional, às vezes recebe uma chance do Paulo Souza, já fez gol pelo time profissional. Ele foi listado nos top 50 do mundo em relação a promessas no futebol mundial pelo Goal. E segundo o próprio Goal, o Manchester City, ele promete fazer uma carga muito grande para poder contratar o jogador, que tem a multa rescisória que gira em torno de 100 milhões de euros. É uma promessa, Real Madrid também está de olho, assim como outros clubes europeus. Caso é parecido com o do Vinícius Júnior, com o do Paquetá, com o do Reinier. É um jogador da base que desperta a cobiça de outros clubes e, para mim, está muito bem nessa lista aí de top 50, porque a gente sabe o quanto que o jogador ele pode render no time profissional também do Flamengo por tudo que ele fez na base, né? A gente sabe que tem jogadores que jogam na base, que vão muito bem na base, chegam no profissional, não conseguem arrebentar, mas em relação ao Matheus França, ele está sendo muito bem trabalhado pelo técnico, por toda a sua comissão técnica ali. É um jogador que o Flamengo deposita há anos muita esperança e conforme o jogador ele vai crescendo, ele vai com certeza despertando aí interesse de outros clubes. Então, segundo a publicação, o Manchester City vem com uma carga muito pesada para tentar levar o Matheus França. Por mim é tranquilo, paga ali um valor de multa muito alto, se o jogador também tiver vontade de ir, ele vai embora, não precisa pagar os 100 milhões de euros. Mas eu acredito que uns 40, 50 milhões de euros o Flamengo já comece a pelo menos abrir as conversas. Então é isso, galera. Matheus França, parabéns, você merece realmente estar nessa lista. E em breve vamos ver se você consegue chegar aí aos top 10, porque capacidade você tem. E nação rubro-negra, uma bem curtinha aqui, falar com vocês sobre essa entrevista do Lázaro, né? Lázaro que elogiou bastante o técnico Paulo Souza em relação à confiança que o técnico passa para os jogadores, não só para ele, como para todo o elenco do Flamengo. O grupo está fechado, né? A gente precisa realmente encaixar melhor o esquema tático do Paulo Souza. A gente sabe que tudo mudou e quando tudo muda é complicado. Aquele esquema tático do Flamengo já estava muito manjado, aquele esquema tático antigo. A gente contratou zagueiros, infelizmente o Pablo se contundiu de primeira, né? Primeiro treinamento ele já teve ali um problema no ligamento do joelho, mas a verdade é a seguinte, o Lázaro é uma cria da Gávea, é um menino ali que estava já na lista para ser negociado de qualquer jeito com qualquer clube que chegasse a oferecesse um valor que o Flamengo achasse legal, mas o Flamengo estava disposto a negociar não só ele, quanto o Gomes também. E aí vem um jogador novo, tira de lado alguns medalhões, né? Testou, viu que não estava funcionando, botou a molecada da base, não só ele, o Lázaro, né, quanto o Gomes também, está pegando bastante confiança. E é isso que o jogador precisa, moral. A moral tem que estar alta da tropa. E com o Paulo Souza, pelo visto, ele está deixando a moral de todo mundo lá em cima e está dando oportunidade a todos os jogadores. O Lázaro foi um deles que aproveitou, assim como o João Gomes também tem aproveitado. Então a galera já não fica tão chateada quando perde algum jogador pelo setor ali do Lázaro, porque a gente sabe que a gente pode contar com um jogador de habilidade, que é o Lázaro aí, um moleque que dá várias assistências,
é o líder do Flamengo aí em relação a assistências nessa temporada. Sobre o João Gomes também, a gente sabe que se tiver alguma contusão ali no meio campo em relação à parte dos volantes, a gente pode contar com o João Gomes. Uma galera já prefere até o João Gomes como titular, eu sou um deles. Para mim o Gomes tinha que ser um dos titulares do Paulo Souza, mas a gente sabe que o Paulo gira muito time. Então é isso, galera. O Lázaro aí elogiando o técnico, a gente fazendo ali aquele resumo, né, sobre os jogadores da base que estão tendo chance com o Paulo Souza. Outro também é o Hugo, né? O Hugo já não sai mais do gol, ganhou a titularidade, então é bem legal a gente ver um técnico que dá chance para a base e a base também reconhece aí esse mérito do técnico Paulo Souza. E nação rubro-negra falando sobre mercado da bola, mais especificamente sobre o Daniel Cabral. Segundo informações do jornalista Gabriel Reis, a MLS, um time da MLS, está chegando com uma proposta muito boa para o nosso volante cria da base, mas que não teve muitas oportunidades no time profissional. O valor dessa negociação gira em torno de 50 milhões de reais. Sendo confirmada essa informação aí, vindo realmente um time pagando esse valor, para mim é um valor assim irrecusável para um jogador que não vem tendo oportunidade no time do Flamengo. Eu fiquei até surpreso com os valores da negociação. Tomara que se confirme, porque é uma boa farpela no bolso do rubro-negro, que pode usar esse valor aí para fazer manutenção de algum atleta no elenco profissional ou para contratar um outro atleta. Realmente 9 milhões de euros, de dólares, né, que dá em torno de 50 milhões de reais, é realmente um valor bem alto para um jogador que não teve oportunidade. Que bom que essa notícia aí foi trazida pelo Gabriel e tomara que ela se confirme, porque é um bom valor. Queria saber a opinião de vocês, coloquem nos comentários. Se vocês acham um bom valor, venderiam por esse valor, venderiam por outro valor mais alto. Vamos fazer aquela resenha esperta, mas a verdade é a seguinte: Daniel Cabral não teve praticamente oportunidade no time profissional e essa proposta tem um valor assim bem alto para um jogador que não teve chances direito ainda no time profissional do Flamengo. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!